Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar então mais uma live, dessa vez sobre finanças. Eu comecei a fazer bastante live esses dias para realmente divulgar mais o meu trabalho. Então hoje a live vai ser com a Gláucia, do Equilibra. Ela fala sobre finanças pessoais e eu empresariais. Então, quem é meu cliente ou quem já me pediu orçamento para finanças pessoais, provavelmente já conhece a Gláucia, porque eu sempre indico ela. Nós somos parceiras aí há pelo menos, acho que por volta de um ano. E ela sempre indica eu, quando ela tem clientes empreendedores, e eu sempre indico ela. Então, eu já vou convidar ela aqui para participar e aí eu vou explicar um pouquinho sobre o meu trabalho. Bom, tem muita gente nova chegando por aqui, então eu já vou explicar um pouquinho sobre o meu trabalho, até vou fazer um convite para as pessoas. Olá, E depois a gente boa já noite. começa a conversar. Tudo bem, Gláucia? Tudo, e você? Tudo jóia também. Ah, tá bom. Bom, tava aqui contando pro pessoal, né? Tem muita gente nova aparecendo aqui no meu perfil, né? Porque eu ando fazendo muitas Uhum. lives para o pessoal realmente me conhecer. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho agora logo no início, que eu sei que muita Tá. gente não pode ficar até o fim da live. Dia 3, pessoal, eu vou estar fazendo uma aula sobre lucratividade. E eu sei que esse é o calo aí de muitos empreendedores, né? Não saber qual que é a real lucratividade do seu negócio. Então, essa aula vai ser gratuita, vai ser pelo Zoom, vai ser à noite. É só você entrar no meu site e se cadastrar. O link também está aí na minha bio. Então, se cadastra no aulão para você receber o link certinho por e-mail. E lá é um grupo fechado, é um grupo limitado para a gente poder tirar bastante dúvidas também. É um conteúdo rápido, não vai ser uma aula muito extensa. E depois da aula eu vou convidar o pessoal para entrar no método. Eu estou fechando a 5ª turma do meu método. Então, essa aula vai ser uma introdução para o pessoal que vai entrar no método. Mas mesmo se você não entrar ou entrar, vale a pena participar do aulão, que o conteúdo tá bem bacana. Né? Esses Então, conteúdos são Gláucia, ótimos. você tá me escutando bem? Que eu tô sem o Tudo fone? certo. E Tá tudo comigo também certo? tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ah, então tá bom. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume do meu, mas tá perfeito. Qualquer coisa, pessoal, vocês vão falando aí do áudio, da imagem. A gente já se acostumou com esse ambiente virtual, que às vezes dá umas travadas, né? Mas Sim, vocês vão aí interagindo com a gente, senão a gente não tem como saber, né, Gláucia? sim, com certeza. Bom, acho que vale a pena você também se apresentar, né, Glaucia? Às vezes tem uma galera minha aqui que não te conhece. Eu fiz uma breve apresentação, mas fica à vontade de se apresentar melhor. Ah, então tá bom. Bom, boa noite, né, oficialmente para todos. Eu sou a Gláucia Amorim. Eu sou planejadora de finanças pessoais, né? Então eu tenho essa parceria aí com a Vivian, que os clientes que são empreendedores e pequenos, né, microempresários, eu indico para a Vivian e a Vivian também me indica para fazer o planejamento pessoal. Que embora esteja muito interligado, acho que a gente vai falar um pouco disso aqui, existem algumas características para um e para outro. O meu viés, cada planejador financeiro trabalha de uma forma, né? O meu viés é muito comportamental. Eu tenho certeza absoluta que falar de finanças não é uma questão de números e planilhas. Não que essa parte não seja importante, ela é sim importante. Mas eu acho que quando a gente fala de finanças pessoais, é muito mais importante a gente tomar conta mesmo dos nossos comportamentos, né? Isso é super poderoso. Apagou aqui a luz, vamos sem luz mesmo. Isso é muito poderoso. A gente analisar quais são os nossos impulsos, quais são os nossos gastos, o que está nos levando àquele comportamento. Né? Então, E isso é é bem muito diferente da importante. empresa, né, Glaucio? O pessoal às vezes fala comigo, mas você já faz de empresa, faz de pessoa. Eu falei, não, não, É a não, mesma não. coisa, é bem É diferente. totalmente diferente, porque é muito comportamental mesmo. Então, cada um tem o seu perfil aí, né, o seu estilo, e então é bem diferente mesmo o nosso trabalho. Não, é assim, tem um viés bem diferente. Eu trabalhei 23 anos no mercado financeiro e depois que eu saí eu trabalhei em bancos e seguradora, depois que eu, né, me tornei de fato planejadora financeira, eu fui mergulhar muito nessa questão comportamental, porque é o X da questão, é o comportamental. E aí eu tô cada vez mais apaixonada por esse assunto, porque é isso. E consegue ajudar melhor os clientes, né? Porque às vezes o fato do cliente contar a história de vida dele em relação ao dinheiro, como os pais lidavam com o dinheiro e tudo, já começa a cair um monte de ficha para ele. Porque
a gente acaba ou repetindo ou polarizando alguns comportamentos, né? E é muito comum. Eu acho que na empresa também tem uma questão sentimental, principalmente quando o cliente é menor ou é um empreendedor, mas eu acho que nas finanças pessoais isso ainda é muito mais forte, porque a gente traz crenças, né, da nossa infância, da nossa criação e tudo mais. Uhum. E é legal esse seu histórico, né? Todo esse seu antes, igual o meu. Eu sempre trabalhei em pequenas empresas. Então, eu já participei por anos dentro da empresa. Eu já participei dos picos altos, baixos, né? E você, Sim. como veio do mercado financeiro, você consegue ajudar muito com essa questão dos investimentos, que é a dúvida de muitas pessoas. Muitas Por pessoas onde eu que vêm até começo, mim. onde eu ponho meu dinheiro. Uhum. Embora, Viviana, eu acho que é super importante eu falar isso. Eu, como planejadora financeira, eu não posso falar aplique neste fundo de investimento aqui, porque a legislação não permite. Mas eu consigo traçar uma estratégia. Olha, você precisa ter tanto na sua reserva de emergência, e são esses produtos aqui, esse 1, 2, 3, que atende, que tem essas características para essa reserva. E a mesma coisa para os objetivos de médio prazo e para a aposentadoria. Né? Então, eu já direciono, a gente já sai com, o cliente sai com um plano já montado. E com uma noção, tem também o viés muito educacional, né? E assim, tem muitos planejadores financeiros que não têm tanto esse conhecimento em montar, ajudar o cliente a montar essa carteira de investimentos, né? Então a pessoa consegue controlar ali receitas, não sei o quê, mas e longo prazo, né? E aí, o longo prazo? Então, realmente é muito bom ter uma pessoa que tem experiência mesmo, né? Que consegue explicar e indicar o que é melhor. Porque às vezes tem um consultor financeiro, um assessor, né? As corretoras oferecem muito serviço de assessoria gratuito. Mas até que ponto a gente sabe se realmente aquele produto é bom pra gente, né? Se eles estão virando igual esses gerentes de banco que empurram algumas coisas, né? Então, é bacana a gente ter um planejador mesmo nosso, que você não está vinculado com banco nenhum, com financeira nenhuma, né? Eu não vendo nenhum produto, eu não comercializo nenhum produto, nem seguro, nem de investimento, nada, nem financiamento, porque às vezes a pessoa precisa de um empréstimo, de um financiamento, eu não tenho esse vínculo nenhum, eu direciono é só. ótimo. É muito bom totalmente isso. isento. Legal, então vamos começar então as perguntas? Bora lá, se vocês tiverem pergunta, manda aqui pra gente, que a gente colocou aqui as que mais a gente recebe, Parece, né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente pode fazer assim, dona Glácia. Eu pergunto as suas e você pergunta as minhas, pode ser? Fechou, Daí uma pode ser. A gente vai administrando se tiver alguma dúvida aqui também, né? Tá bom, beleza. Então tá, eu tenho aqui para você, né? Por onde começar a se organizar financeiramente? Aquela pessoa que tá perdida, quero cuidar das minhas finanças. Eu acho que isso vem um pouco com a idade, né? Com a maturidade. Sim. A gente vai vivendo, né? E aí chega uma hora que você fala, opa, já tô num período aqui da vida que eu preciso me preocupar, né? Como que eu começo a me organizar? Essa pandemia trouxe muito esse senso de urgência, né? Porque a gente começou a ver que não tá muito legal e só vivendo, que a gente precisa se organizar. Na minha visão, o primeiro passo é você olhar os seus comportamentos, né? As suas crenças em relação ao dinheiro, como você foi criado, o que você ouviu na sua infância. Eu acho muito importante e muito, muito profundo fazer essa reflexão. O segundo passo é eu começo do seguinte lugar: do que você não abre mão? Eu acho isso extremamente importante. Porque cada um tem uma válvula de escape, né? Eu sempre dou esse exemplo. Então, por exemplo, eu não sou pessoa de fazer academia. Não sou. E pode ser a válvula de escape de muita gente. Então, não adianta eu pegar um cliente e falar assim, a primeira coisa que você tem que cortar é a sua academia. Se é o que o cara não abre mão. Entendeu? Então, saber do que você não abre mão é extremamente importante. A partir daí, você olhar, mapear mesmo, anotar, colocar numa planilha, caderninho, aplicativo, para onde vai o seu dinheiro e ver o que você está disposto a alterar, o que você está disposto a eliminar, o que você está disposto a reduzir. Porque despesa a gente sempre tem para reduzir. Né? E ver se você realmente está vivendo de acordo com o seu padrão de vida. Será que o seu estilo de vida está dentro da sua capacidade financeira? Então, eu acho que esse é o começo de tudo. E é a parte mais chata, mais dolorosa, mas ela é super importante. Os números contam sobre nós, né? Eles falam quais são as nossas preferências, enfim. Eles contam uma historinha.
Então, eu começaria daí. Tem que fazer sobrar, gente, todo mês. Não importa Ó, quanto. já tem duas dúvidas aqui sobre Então, vamos lá, não dívidas. estou acompanhando. Estou com uma dívida de 60 mil. É possível sair dessa bola de neve? Super. Qualquer tamanho de dívida é super, super Pagar. factível sair. É pagável. O que você precisa ter? Você precisa ter organização e paciência. A grande probabilidade é de você não ter virado endividado do dia para a noite. Né? A gente vai se endividando ao longo da vida e isso vai virando uma bola de neve. E na hora de sair, a mesma coisa. É paciência. Pontos importantes. Fazer a mesma coisa que eu falei até agora. Refletir por que você está endividado, qual o seu estilo de vida, se ele está dentro da sua capacidade financeira. E anotar tudo para onde vai o seu dinheiro e o que você pode fazer diferente. A partir daí, mapear todas as suas dívidas. Qual a taxa, qual o valor da parcela, qual o prazo, para quem você deve. E renegociar, né? Trocar a dívida. Se a gente colocar todos os financiamentos e empréstimos, financiamento é quando você compra algo, compra um bem, empréstimo é quando você toma dinheiro emprestado. Se a gente colocar numa escala, a gente pode até pensar assim, tudo que é mais acessível, ele é mais caro. Então, por exemplo, pegar um financiamento imobiliário é super burocrático. Então, ele é mais barato. Depois vem o de veículo, depois o consignado, o crédito pessoal, o cheque especial e o cartão de crédito. Então, se a sua dívida é no cartão de crédito ou cheque especial, veja se você tem direito a um consignado, que é aquele que desconta em folha. Se você não tiver, num crédito pessoal, troque sua dívida, né? Peça um crédito pessoal, quite, no caso aqui do meu exemplo, o cartão de crédito e comece a pagar o crédito pessoal. Não vai adiantar nada essa troca se você não adequar o seu estilo de vida à sua capacidade financeira. Vai virar uma bola de neve Entender tudo a de novo. parcela, né? Eu vejo muita gente que não consegue Entender. entender, que não consegue pagar uma parcela de R$ 2.000. Né? Porque Exato. mentaliza, eu ganho 10 mil por mês, como que eu não vou conseguir pagar dois, né? Então eu consigo, mas na realidade não consegue. Porque o padrão de vida tá elevado, né? O custo de vida daquela pessoa já é alto, e aqueles dois fica difícil. Então vai aumentando, né? Vai virando a famosa bola de neve mesmo. Então não tem como, né, Glaucia, você ajustar uma dívida, senão você não consegue saber exatamente o valor dessa parcela que cabe aí na Tem uma mensal, né? lição para fazer antes, né? Que é a parte chata e a parte dolorosa. Gente, é assim, ó, eu sou planejadora financeira. Eu acho que tem coisa muito mais legal pra gente fazer na vida do que anotar quanto a gente gasta. Mas é preciso. Eu anoto, é chato, mas assim, é preciso. Sugestão é que faça essa tarefa uma vez por semana, né? Porque assim você gasta 10, 15 minutinhos. Porque se for deixar para fazer uma vez por mês, é muito Não tempo, lembra. muita energia. Eu não E sei não como é que você lembra. trata, não lembra, como que você faz na pessoa jurídica. Uhum. O ideal é de quanto em quanto tempo fazer, olhar mesmo para o financeiro. Na jurídica é o tempo inteiro. Na jurídica eu Né? falo para os clientes, meu, recebeu, já dá baixa no sistema, já dá baixa na planilha, tem que ser algo Outra automático, é um dinâmica. hábito, né? E parar para fazer conciliações bancárias, talvez semanalmente, quinzenalmente, que é você conferir aqueles lançamentos. Então, assim, Perfeito. a gente que é pessoa física, na hora que a gente recebe a fatura de cartão de crédito, quem nunca achou que o cartão foi clonado, né? Quando viu uma despesa lá, ô, que é Várias isso? vezes. Não fui eu. Que Não isso? fui eu, Porque a Tem uma pessoa não amiga se que até relaciona ligou. ao longo do mês com o cartão, né? Aí acha que foi clonado. Aí, Eu tenho uma não, amiga que ela até abafado, fui eu ligou. mesma. Ela ligou e falou: não, não fui eu, não sei o quê. E quando foi ver, era, a gente esquece, né? Então, assim, uma Sim. vez por mês é maçante, mais ainda maçante, né? E realmente você acaba não lembrando. Então, quanto antes, melhor, né? Ó, tem mais duas dúvidas aqui. Outra, Vamos lá. viver com um saldo da conta negativo, né? Por onde começar? A gente acaba Esse se processo que eu acostumando, né? falei, Com aquele como que chama o da conta lá? Até me fugiu. cheque especial. O cheque especial. A gente acha que aquele cheque especial já faz parte do nosso salário. Todo mês, pum, pinga lá, né? Muita gente vive assim. Eu acho que é a Muita. mesma coisa, né, Glaucia? É a mesma dica aí, né? A Mesma mesma. coisa. Uhum. Vamos quantificar aqui quanto vocês pagam usando o cartão de crédito, é em torno de 350%, assim, não estou arredondando muito o número, De juros, 350% gente. de juros ao ano. O cheque especial acho que está em quase 160. Eles reduziram bastante, mas ainda é muito elevado, Uhum. né? Então,
A taxa de juros do Brasil está em 2%, ou seja, se você deixar o seu dinheiro aplicado no produto conservador, você vai ganhar algo em torno de 2% ao ano. Percebe como é descasada essa relação? Né? E que lado você quer estar? De receber juros ou de pagar juros? E o que você Então, faz quando o cliente tá nesse ciclo, que ele não consegue sair do cheque especial? Ou seja, tá enroscado ali, né? Ou ele precisa aumentar a renda ou diminuir a despesa, porque não dá para viver de cheque especial, porque você só de vai ficar qualquer pagando jeito, juros. de qualquer jeito, todo mundo, em qualquer situação financeira, eu sempre recomendo olhar bem detalhadamente para as despesas. A gente sempre tem despesa para reduzir, sempre, sempre, né? Aquele título de capitalização, eu sempre pego Não, cliente com título de capitalização. É uma despesa que ela não precisa nem existir na sua conta. não precisa existir, não é um produto bom, né? Então, Tarifa de fato, olhar para a bancária. despesa, tarifa bancária, tarifa do cartão de crédito. Eu acho que o grande segredo para a gente ter uma vida financeira equilibrada é ter uma vida financeira simples. E o que significa isso? Significa que, sim, salvo se realmente a pessoa precisar, para que ter mais de uma conta corrente? Para que ter 3, 4 cartões de crédito? Se você só tem um salário, seja para labore ou seja salário, assim, sua fonte de renda é uma, mesmo que ela seja múltipla, vamos simplificar a vida. Simplifica. A gente tira esse peso das costas, sabe? É até um tempo a mais de cuidar de tudo isso, né? De gerenciar, de abrir faturas, de pagar um monte de faturas, né? Fica pesado, né? A gente não Mas é precisa igual desse você falou, é peso. muito comportamental, porque a gente precisa entender por que é esse medo da pessoa, né? Por que ela quer ter tanto cartão? Ela tem medo de ficar sem limite algum dia, né? Precisa do dinheiro, né? Então, é muito Da assim, é onde bem veio? Será que delicado. esse cartão gera segurança? Já Uhum, parou para pensar que o que gera de fato segurança é ter uma reserva? Em uhum. vez de ter um monte de cartão? Porque tem muita gente que fala, ah, não, eu tenho 3 cartões, porque vai que eu preciso. Bom, se você está buscando segurança, faça uma reserva. Né? Porque E se fique você com o se seu cartão enrolar de com o crédito, tem um cartão, maior limite. Se você se enrolar uhum, com o cartão, você vai se enrolar cada vez mais. uhum. Tinha outra Ó, pergunta aí, Vivian, pra gente. tem Que eu mais tô, aqui. também tô doida pra te fazer pergunta. Alguma sugestão de aplicativo que possam ajudar nas anotações de despesas? Anotar Sim, ajuda muito. é. O aplicativo mais famoso de todos é o Guia Bolso e ele sincroniza com a sua conta corrente. Tem cliente que se adapta super bem e tem gente que não se adapta muito. Eu fui uma que não me adaptei muito. Sabe aquele velho ditado, cachorro de muito dono morre de fome? E daí eu colocava, puxava da minha conta corrente, virou meio uma bagunça. Mas é muito Uhum, eficiente, né? Então, uhum, eu particularmente eu uso Minhas Economias e tem também o uhum. Mobius, que é com 2 L's no final, LLS, que também é muito bom. Esses aplicativos, depois que você lança lá, você consegue exportar para uma planilha Excel. Então, acho que Uhum, ajuda muito. Eu particularmente, uso um sistema misto, né? Então, uhum. eu coloco numa planilha Excel e eu coloco todos os gastos fixos e recorrentes, por exemplo, a escola do meu filho, sabe? Esses gastos que tem todo mês e eu já sei quanto é. E aí, o Uhum. que eu gasto na rua, eu anoto na hora, porque eu já criei aqui o mecanismo que eu entrego o cartão, já lanço no aplicativo e já guardo o celular e o cartão. Isso já é É, automático na minha vida. E eu acho toda que é isso que as sexta-feira de pessoas. manhã, Legal. Eu acho que é isso que as pessoas precisam pegar, né? Qual que é a melhor forma para você fazer para esse elas. controle? É, É. porque Eu estou realmente dando é só um bem. exemplo, mas eu tenho cliente que tem cadernetinha, planner, sabe? E funciona Uhum, super uhum, bem, gente, tudo bem. O importante é a gente uhum, olhar, né? E também eu uhum. tenho clientes que têm planilhas lindas, maravilhosas, todas coloridas, cheia de macro, e aí eu fecho o computador e falo, qual o seu custo de vida? A pessoa não sabe. Então também não adianta. Então vamos Uhum, simplificar. Pode ser uma uhum, planilha simples, mas você precisa se relacionar com os seus números. uhum, uhum. É, no meu caso, a gente utilizou, antes de casar, a gente fez uma planilha. A gente baixou uma da internet, modificou ela pra caramba, ela ficou perfeita pra gente, até utilizo em outras pessoas. E a gente identificou qual que era o nosso perfil. Então, lá em casa, o que que a gente Uhum. faz? A gente paga os custos fixos, normalmente, as despesas fixas, né? Direto no débito na conta corrente. Então, a gente sempre coloca o prazo mais para o fim do mês. A gente sabe que até o dia 20 a gente paga todas as despesas. Então, a gente sabe que o que sobrar ali a gente pode já investir. E aí, aquele investir já é em algo que está sobrando mesmo, porque o planejamento mesmo a gente já gastou no início do mês.
E a gente Entendi. passa muito no cartão de crédito. O nosso cartão de crédito a gente já sabe que ele vem, em média, R$ 3.000. E a gente já sabe as despesas que tem ali. Então, quando a gente gasta algo a mais, né? Sempre nossos filhos, quem tem filho, sempre tem alguma despesa maiorzinha, né? Então, comprei um patinete agora para minha filha, vou viajar agora em novembro. Então, a gente sabe que essa fatura vai vir um pouco mais alta. Então, a gente já lacrou, assim, né? Já sabe exatamente qual que é o nosso custo fixo e o variável. E a gente consegue a gente não usa mais a planilha, a gente usa um aplicativo só para controlar investimentos, que é o Kinvo. Então, funciona super bem. Mas aquela planilha inicial, para você ver quanto você gasta com cada classificação financeira, nossa, ela é incrível. Todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Porque ela realmente clareia mesmo, assim. E Você te consegue leva a saber. muitas reflexões, né? Outro dia eu Exatamente. atendi uma cliente que ela me falou assim, eu quero muito fazer um Botox. E eu não tenho dinheiro para fazer Botox. Aí ela começou a anotar tudo, ela falou assim, você não sabe, já dava para eu ter feito uns 3 Botox. Porque eu gastei tudo em roupa. Então, assim, eu tô gastando meu dinheiro errado. E ela só teve essa clareza porque ela preencheu uma planilha mesmo. Ela foi puxar o histórico dela. E ela falou, tá vendo? Meu dinheiro não tá indo para onde eu quero. E é isso, não tem certo e errado. O nosso dinheiro tem que ir para onde a gente quer. Exatamente. Agora deixa eu fazer perguntas. Tem mais perguntas aí? Vou te fazer umas perguntas, depois a gente pega as perguntas aí que apareceram. Vamos oscilar, O que você senão... acha? Vamos lá, senão Não, eu fico beleza. falando aqui até amanhã. Bom, acho que é a Beleza, pergunta combinado. recorde. Realmente é necessário separar a pessoa física da jurídica? Então, todo lugar vai falar que isso é o começo, né, Gláucia? Quando a gente tem uma empresa, a primeira coisa é fazer essa separação. Mas eu, como trabalho com pequenos, eu sei que esse passo é muito difícil. Porque eles também precisam dessa visão clara de quanto eles gastam por mês. Porque normalmente o pequeno, tudo que a empresa dá de lucro, ele vai gastar. Então, para ele é muito difícil ele conseguir fazer essa separação. Então, primeiro, ele vai precisar também desse diagnóstico. Ele vai precisar entender qual que é o custo dele por mês da casa dele, né, da família dele. E aí, aquilo vai ser o prolabore dele. Então, com essa informação que ele vai conseguir fazer essa separação. Antes disso, ele não consegue. Porque o que acontece quando ele separa e não tem essa consciência? Ele pode fazer Só fica 30 fazendo DOC, retiradas. né? 30 retiradas. O mês tem 30 dias. A pessoa, ela começa porque ela não para de retirar dinheiro de lá. Então, vira uma coisa bagunçada também. Não dá para fazer um controle da empresa dessa forma. Então, eu até um tempo atrás lancei um desafio no meu Instagram que era definir esse valor, porque é muito importante para a pessoa conseguir dar esse passo. Ela define qual que é o salário dela que ela precisa. Ela precisa ter um Isso parte salário. da pessoa física, né? Ela precisa ter um salário para pagar as contas da pessoa física dela. Isso. E isso vai ser um gasto da empresa, né? Tem empreendedores que têm uma renda extra, né? Às vezes a renda da família complementa esse orçamento familiar, então fica mais tranquilo, né? Mas você precisa ter um valor, algum valor pelo menos, que seja R$ 2.000. E você entender que aquilo lá é seu salário e você tentar retirar ele uma vez por mês, né? O Essa é correto outra de tudo... pergunta recorde. De quanto em quanto tempo eu tiro o meu prolabore? O ideal é tirar uma vez por mês um valor fixo. E a conta da empresa ir acumulando dinheiro lá. Por mais que dê mais, tomara que dê mais, né? Você tem que reinvestir no seu próprio negócio e fazer as retiradas de lucro com bastante consciência também. E não retirar, porque a gente vê muito empreendedor, né? Que começa a abrir um negócio, o negócio dá dinheiro, ele vai lá, pega tudo, já compra um carro, financia o carro, a casa, e aí começa aquela bagunça, né? Aquele desespero. E aí aquele negócio já não fica tão saudável, porque você começa a ficar desesperado por venda, né? E vira uma coisa não saudável, né? Não é saudável a gente ficar batalhando para ter dinheiro para pagar conta. É muito ruim isso, né? Então a gente tem que ter uma boa relação com o dinheiro, nesse equilíbrio, né? De saber usufruir ele da melhor forma, né? Ter uma boa relação. Então, agora, para separar é um processo, né, Vivian? É um processo. Hoje as contas... assim, fazendo um deparo para a pessoa física, é a pessoa física diminuir o uso do cartão de crédito. É um processo. É um processo. Então, o bacana é que essas contas digitais ajudaram muito, porque antes tinha que realmente ter a conta física, não sei o quê, né? E aí mais gasto. Então, isso também dava uma brecada nas pessoas. Tem gente que ainda tem essa mentalidade, que não tem conhecimento de conta digital, que não sabe que não tem tarifa nem nada. Até contas de empresa não tem mais tarifa, tá, gente? Então, abre a sua conta no Inter, no Nubank, tá cheio de banco digital aí.
vindo com tudo, né? Que você não vai pagar tarifa. E na carteira, deixa lá o cartão da empresa e o cartão pessoal. Uhum. Então, se você for comprar alguma coisa para a empresa, passa o cartão da empresa. For comprar alguma coisa pessoal, passa o seu cartão pessoal. Porque senão, você colocando depois para analisar essas informações, vai ter lá despesa de compra da sua casa, gastos familiares, né? Almoço com a E você família. não Então, consegue enxergar se sua empresa está dando lucro ou não, né? não. Então, os pequenos empreendedores pecam muito por isso, mas é totalmente por falta de conhecimento, né? Então, realmente tem que buscar essa ajuda, né? Às vezes o pequeno ele acha que só o grande, né, que precisa de um controle financeiro, que realmente precisa fazer essa separação. Então, não, todo mundo precisa ter essa separação, mas é muito comum, né? Eu sempre, quando o pessoal entra no método, principalmente, né? É muito pequeno, a gente trabalha com as duas contas a mesma conta, né? E dois controles. E aí, depois, logo que vai acabando o método, a pessoa já tem a clareza que ela precisa separar e ela identifica qual que é o salário dela. Uhum. Então, meu salário é 7.000 reais. Então, no fim do mês, eu vou tirar esses 7.000 e aí começa a organizar, né? Aos poucos a vida vai organizando, porque você vai se adaptando com esse formato, né? Então, fica Sim. muito melhor para a empresa e para você, porque quando você não tem controle da empresa, você também não tem o controle pessoal. E aí fica, né, aquela ansiedade, aquele desgaste mental à toa, né? Então tem que resolver aí buscando essa ajuda, né? Legal. Deixa eu complementar aqui uma coisa que você falou. Você falou do custo de conta PJ, né? Eu quero dar uma dica que para pessoa física, se você não quiser migrar para um banco digital, todo banco é obrigado a ter uma conta de serviço, um pacote chamado pacote essencial. Isso é obrigado por lei, pelo Banco Central, que não tem custo. Né? Aí você tem uma limitação de envio de TED, por exemplo. Aí eu não lembro agora de cabeça. Lá eu já fiz um post sobre isso. Se não me engano, você só pode passar 2 ou 4 TEDs por mês. Não lembro de cabeça. Então você tem um limite de serviço para usar. Então, se você é uma pessoa que não faz muitas TEDs para outros bancos, você usa a conta essencial. Se você precisar fazer o TED para outro banco, você paga a parte. Às vezes sai muito mais barato, porque esse pacote é gratuito, né? Não tem custo nenhum. Então é legal ver isso. É bem bacana ver isso, porque assim, o banco digital, ele veio, né? Ele tá aí bem presente, mas ele não supriu tudo, né? Eu não sei se você percebeu, mas para mim não supriu tudo. Então tem algumas coisinhas assim que ainda barra, né? Pagar o IPVA do carro, por exemplo, né? Eles não têm essa vinculação com todos os serviços aí do país, né? Serviços públicos, né? Órgãos públicos, órgãos, né? Então, às vezes, pagar uma DARF vencida, você não consegue. Existem aí algumas coisinhas que ainda não dá para fazer, né? Então, por isso que às vezes é bacana você ver essa conta essencial no seu banco grande, que talvez, né, para você pode ser uma boa alternativa mesmo, bem lembrado. Isso é legal. É legal porque a minha tarifa, o meu pacote, inclusive, é essencial, porque eu uso o banco grande, né? Legal. E daí, cada TED, cada transferência que eu preciso fazer, eu pago a parte, sai mais barato. E vai chegar o Pix, né? Então não vai ter necessidade nenhuma mesmo de pagar conta, de pagar tarifa em banco. Verdade, verdade. Lá no perfil da Glaucia, do Equilibra, tem bastante coisa falando do Pix, gente. Quem tiver dúvida, tem lá no meu IGTV um vídeo falando do Pix. O Pix começa dia 16 de novembro e tá tudo explicadinho lá como que vai funcionar. Legal, legal. Então, perguntamos aqui. Se tem alguma pergunta aí, Vivian? Eu não estou acompanhando. Tem banco digital para BJ que cobra tarifa ou ainda não está disponível no ABC? Cobra tarifa? Tem banco digital. O Inter, ele é digital para PJ e não tem tarifa nenhuma. Você não paga tarifa nenhuma, nem para fazer transferência, nem para nada. Então, o Inter eu uso. Eu também tenho banco digital e tenho banco também grande. A minha conta de banco grande é conjunta com meu marido. Então, eu uso bastante. Por exemplo, essa semana eu tive que fazer um reembolso do plano de saúde e eles não aceitavam o Banco Inter. Então, imagina se não dá para ficar só no digital. É complicado, ainda não dá. Exatamente. Imagina se não tivesse, né, conta no banco maior, né? Deixa eu desligar aqui. Espera só um minutinho. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que alguém perguntou sobre previdência privada. Eu vou aproveitar para responder. Previdência privada, eu falei que eu vou responder aqui. Eu vi alguma coisa passar de previdência privada.
É assim, Isso. gente, do ponto de investimentos, eu sempre digo, não existe investimento bom ou investimento ruim. Existe aquele investimento que está adequado aos seus objetivos de vida, ao seu perfil, à sua idade, tudo, e aquele que não está, né? Então, a previdência privada, ela tem uma finalidade, que é você investir. Na verdade, ela tem duas finalidades, que é você investir a longo prazo e ter uma renda futura. E o dinheiro é seu, está no seu nome, e ela também funciona como uma espécie de seguro, porque no caso da sua ausência permanente, né, por falecimento, o dinheiro é pago em até 30 dias para os beneficiários sem entrar em inventário. Então, existe uma economia aí grande. Então, são essas duas finalidades: você investir a longo prazo para ter uma renda futura ou você pensar em sucessão. Então, eu escuto muito: o velhinho de 90 anos foi no banco e o gerente passou tudo para a previdência privada. Aparentemente, é uma coisa bem esquisita, mas pode ser que tenha a finalidade de sucessão, por que não? Né? Então, tudo precisa ser analisado caso a caso. Mas a previdência, de qualquer forma, a previdência privada, como ela é um investimento de longo prazo, eu nunca indico, não é recomendável você ter só uma previdência privada. Primeiro, faça a sua reserva de emergência, que aliás eu não gosto desse nome, que eu não gosto que ninguém. Não é motivador, né? A pessoa juntar dinheiro para uma emergência, é melhor chamar de reserva de tranquilidade. Que você tenha a sua reserva de tranquilidade e depois você pense lá na frente, né? Então, essa é a questão da previdência. Então, a previdência depende, né? Pode ser boa, pode ser ruim, depende de como que ela está sendo usada. Uhum. Ô, E Vivian, também posso tem fazer algum. mais? Pode falar. Não, só para complementar, daí você faz. Tem alguns formatos de previdência também, né? E muitas clientes chegam em mim e falam: ai, Vivian, eu caí no golpe da previdência. Porque veio muito à tona essa questão das altas taxas, né? Dessas milhares de taxas aí que vem na hora de você resgatar o dinheiro. Então, aí que as pessoas param para analisar. Então, na hora que vai fechar a previdência, não tem nem noção, né? Fecha lá É, qualquer as coisa. previdências quase não tem mais a taxa de carregamento na saída. Essa taxa na hora do resgate é a taxa de carregamento na saída. Quase nenhum lugar tem mais. Mas o que acontece que você pode tomar um pênalti gigantesco é no imposto de renda. Né? Porque o imposto de renda, você que escolhe se ele vai ser em função do tempo ou se ele vai ser uma alíquota fixa. Né? A alíquota fixa chama progressiva, que é sempre 27,5, independente do tempo. E você tem a tabela regressiva, que se você resgatar nos 2 primeiros anos, vocês pagam 35% de imposto. Sim, Nossa, 35%. E é a maior menor que o alíquota investimento. é depois de 10 anos, 10%. A cada 2 anos vai caindo 5%. Né? Então, 10% já é show de bola, mas você precisa deixar o dinheiro aplicado lá 10 anos. Ou seja, se você aplicou na Previdência sem precisar, sem a finalidade certa, você optou pela tabela regressiva e você resgata no curto prazo, você vai pagar um caminhão de imposto. Então, mesmo que não tenha taxa de carregamento na saída, você vai ser penalizado pelo imposto. Porque a Previdência foi desenhada para longo prazo. Então, ela tem que ser usada para longo prazo. Né? Então, é isso que eu falo de produto certo, que, né, de acordo com a sua fase da vida, de acordo com a sua expectativa, com o seu plano. Então, além do planejamento, precisa ter um pouquinho essa questão educacional de conhecer o produto. Sim, sim, perfeito. E a pergunta que eu Legal. queria te fazer é o seguinte, que eu acho que quando eu virei empreendedora, eu caí muito nisso. Eu vou montar um negócio do zero e, assim, eu preciso investir muito dinheiro. E por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu caio muito no lugar de eu só posso oferecer o meu serviço depois que eu tiver um site. Eu só posso oferecer o meu serviço depois que eu tiver uma identidade visual. Eu só posso, sabe? E gasta, gasta e gasta E e tá um lá sem dia, vender para ninguém. uma mentora, foi a Lela Sá, que a Vivian também conhece, e eu estava fazendo uma mentoria com a Lela Sá, Pequenos Passos, e ela falou: tudo isso aí é muleta. E eu fiquei: tô usando muleta. Não, mas é que eu não tenho dinheiro ainda para investir em tudo. Então, assim, e aí, afinal, a gente precisa ter muito dinheiro para investir num negócio, para começar a vida empreendedora? Não, ainda mais quando é prestação de serviço, né? Quando é prestação de serviço, dá para começar do dia para noite, né? É só você oferecer para os seus amigos que provavelmente você vai descobrir alguém aí que está precisando do seu serviço. E realmente, né, a Lela, ela foi mentora minha e da Glaucia. Acho que você estava na turma anterior do Pequenos Passos. Eu fiz parte da primeira turma.
Ah, então, eu Se não acho me que eu fui engano, da faz uns segunda. 2 anos. É, eu acho que eu fui da segunda. E, e é bem isso, né? Tem muitas pessoas. A minha mãe mesmo estava assim esse tempo. Não, preciso do logo, preciso do cartão. Meu mãe, não, você não precisa de nada, né? Pode começar a trabalhar. O que é muito bacana ter, e as pessoas não fazem, é o planejamento, né? E não precisa ser Uhum. aquele planejamento gigantesco de páginas, de plano de negócio. Não, é só levantar os valores. Quanto que você acha que você vai receber, quanto você acha que você vai pagar. Então, tem muitas despesas que elas existem por conta do faturamento. Então, você vai Sim, programar, né? Você vai programar esse faturamento e vai entender essas despesas. E aí você vai analisar a viabilidade, a lucratividade desse negócio. Então, tem gente que não faz esse pequeno esboço, né, do fluxo de caixa, que é onde está lá tudo que entra e tudo que sai, né? E entende o que é aquele negócio, quanto ele é lucrativo. E aí abre o negócio e depois, quando as coisas estão andando, percebe que se ele vendesse o dia inteiro, não ia ser agradável para o bolso dele. E aí ele acaba fechando. Então, o que precisa saber? Aquele raio-x da vida física, né? Qual que é o salário mínimo que eu preciso ter para sobreviver aqui em casa? Então, é muito bacana quem vai empreender ter esse custo de vida baixo. Porque daí o seu negócio, você uhum. não vai precisar sugar tanto do seu negócio, né? E ou uma reserva financeira, né? Uma coisa não exclui a Exatamente. outra. Ou você tem uma Exatamente. É reserva muito. financeira que você calcula com essa reserva, se tudo der errado, eu posso viver X Exatamente. meses. Exatamente, ó, eu tenho essa reserva financeira, então eu tô com uma renda fazendo, às vezes até algum trabalho que não gosta, ou trabalhando para alguém, né? E aí vai montando essa reserva, e aí você abre o seu negócio, porém você sabe, você tem que saber claramente até aonde você pode ir. Então você fala, Uhum. olha, se em 5 meses eu não vender até isso, eu vou Perfeito. precisar fechar. Porque senão você começa a usar cartão de crédito, começa a usar todas o seu dinheiro disponível, né? O que tiver aí de caixa para você, você vai tirar, e aí o buraco é mais fundo depois para sair. Né? Perfeito. Eu dei um curso durante muito tempo, dentro de um outro curso, né? Eu dei um módulo dentro de um curso, nessa parte de finanças, e eu sempre perguntava quem que já tinha empreendido e tudo mais. E era muito comum as pessoas já estarem na segunda vez abrindo empresa, né? E contar essa história para mim, falar, olha, eu demorei para fechar meu negócio. Eu insisti muito e aí eu fui usando todos os meus limites, tudo que tinha de crédito. E aí eu tive que depois procurar emprego, então já fica aquela coisa desesperada, né? Isso que é muito ruim, né? Viver É dessa muito forma. ruim. Então, assim, você tem que saber se meu negócio não der certo, até que ponto eu tenho que levar ele, né? Então eu vou começar a oferecer meu serviço, vender o produto, Uhum. mas até aí. E também começar de uma forma com que você não faça um investimento tão alto. Então a ideia é primeiro você validar a sua ideia e depois você indo fazendo investimento aos poucos. Por exemplo, né? Quero abrir uma. Tem um amigo do meu marido, por sinal, que ele abriu uma. Era uma estamparia de camiseta. Você comprava a camiseta pela internet, né? E recebia em casa. A camiseta era bem cara, era muito boa também. Mas, assim, na hora que chegou em casa, eu falei: meu, ele começou do zero, já nesse nível de empresa. Ele já tinha o maquinário, ele já tinha tudo, sabe? E no começo você vende pouco, sua empresa não é conhecida. Então você vai vender 10 camisetas por mês? Como que você vai pagar o maquinário que tá lá, né? Como que você vai pagar a costureira Uhum. que tá lá? Então, assim, não tem necessidade. Começa terceirizando tudo. Então, se você desenha o desenho da camiseta, essa é a sua parte, né? Então, você vai lá e busca um lugar que faça essa estampa e começa a vender. Então, você vai ter um custo bem alto para fazer esse produto, mas você está validando, sua empresa está engatando, né? E aí, conforme vai acontecendo muitas vendas, aí você vai transformando esses custos variáveis, né, em custo fixo. E aí Uhum. sim, você pensa em alugar um lugar, né? As pessoas também têm essa mania de querer alugar alguma É. coisa logo de cara. Meu, o seu faturamento é zero. Como que você vai pagar o aluguel? Né? Pensa que o valor do aluguel, né, dependendo do que você vai fazer. Lógico, você quer abrir um restaurante, você quer abrir uma loja física, não tem para onde correr, né? Mas às vezes um lugar menor, né? Então, ou negociar com o dono, né? No começo da empresa é bacana sempre negociar bastante esses valores, né? Olha, em 5 meses a gente pode reajustar, porque eu acredito que o meu faturamento vai ser esse. Então, negociar com todos os fornecedores, até com o banco, né? Se você for pegar dinheiro do banco, falar com o gerente do banco, mostrar o seu planejamento, que às vezes você consegue até uma taxa de juros menor. Sim. Você mostrando que tem esse controle, né, que tem um planejamento, você também consegue negociar aí, né, buscar microcrédito, buscar outras fontes
também. As pessoas às vezes ficam só com o banco na cabeça, mas se você tem algum projeto de inovação, tecnologia, você pode buscar algumas outras fontes aí, né, de recursos diferentes. Sem Sempre está dúvida. aberto aí para... É a criatividade, né? Se a gente usa a criatividade, a gente consegue fazer bastante coisa, né? E tem uma questão, assim, eu acho que tem duas questões bem importantes que vai muito para o mundo do serviço, que é onde eu tenho experiência como empreendedora, né? Já que eu cuido de pessoa física. Primeiro Uhum, que o mundo está muito, você paga o que você usa, uhum, né? Então isso eu acho que gera uma economia de custo gigantesca. Se você é serviço, se de fato você não precisa do presencial, nessa pandemia o mundo já se acostumou com o digital. uhum, Eu uhum. alugava a sala que eu pagava por hora para atender os clientes presenciais. Assim, não existe mais a pergunta, será presencial ou será online, Uhum, né? online. Não existe mais, é assim, é online. Você me manda o link, ninguém pergunta Uhum, mais, né, onde eu é, fico. E uhum. eu, como empreendedora, e aí eu caio um pouco no comportamental, eu só gasto depois que o dinheiro entra. E, gente, é um sofrimento isso. Porque, assim, eu vejo o mundo fazendo 1000 cursos que eu também quero fazer. Eu vejo o Uhum. mundo contratando 1000 pessoas que eu também quero. Né? A gente quer Mas, crescer, é, mas o dinheiro não entrou, eu não contrato, simples assim. Né? Se tiver alguém aqui que eu já contratei algum serviço, sabe que eu ligo e pergunto, quanto é? Tanto. Fala, tá bom. Aí a minha frase é, eu vou empilhar minhas moedinhas, daqui a uns meses eu te procuro. Que é mas isso, se não entrou dinheiro, eu não gasto. Simples quando a gente... assim. Exatamente, né? A empresa é diferente, né, da pessoa física, mas também tem que pensar dessa forma, né? Pensando dessa forma, a gente Uhum. consegue crescer de forma sustentável, né? E É. lógico, às vezes a gente precisa fazer esse investimento, às vezes Sim, antes, mas a gente tem que aprender o a risco disso. escolher, né? E a escolher, É, né? A gente não pode exatamente. fazer tudo que aparece. Quando eu Exatamente, comecei, eu aquele falei, eu ditado tenho da esse mãe. montante de dinheiro para investir no meu negócio. E aí eu tive que escolher o que, que eu faço primeiro. É esse curso que vai me dar uma ferramenta? Eu contrato uma pessoa para fazer site, marketing, tal, tal, tal. Eu alugo uma sala. O que, que eu faço? Eu tive que escolher também Escolhas. vestindo a minha camisa aqui de PJ. Né? Não dava para fazer tudo. E a gente começa a pesquisar na internet, a gente quer fazer tudo. Mas não dá. Tudo ao Quer mesmo deixar o tempo. A gente escritório pode fazer bonito. tudo, mas um de cada vez. Ao mesmo tempo É, fica difícil. na vida pessoal e na da empresa, exatamente. Uhum. A gente tem que investir aos poucos, né? Sim. Um passo de cada vez. Para crescer de forma sustentável, né? Bom, tem mais aqui algumas perguntas. Bora lá. Essa dos filhos acho que é bem legal, porque aparece até para mim. O pessoal me perguntando como que eu educo, né, os meus filhos, como que eu introduzo, a partir de que idade, como, qual que é Uhum. o processo, né? O que é melhor Tá. para os filhos aprenderem sobre finanças? O exemplo é sempre, né? É o exemplo. A criança acaba fazendo repetições. Mas o ponto importante, que no meu entendimento é muito valioso, é você desenvolver habilidades e comportamentos saudáveis no seu filho. E quais são esses comportamentos? Né, eu até tenho um projeto com a Luciane Peron, que ela é educadora em disciplina positiva. São 3 pilares. Você desenvolveu o conceito de espera, né? Porque, assim, salvo algumas exceções, a maior parte dos endividados, qual a característica? Não sabe esperar, Uhum. né? Não sabe esperar, não sabe planejar. Então, você Vai fazer desenvolver a tudo para espera no hoje. seu filho é muito importante. Desenvolver a utilidade das coisas, ensinar seu filho a pensar. Ah, você quer esse brinquedo? Será que você quer mesmo? Será que você tem um parecido? Será que aquele não substitui esse? Né? E a escolher. É muito comum eu atender adultos que eu falo, tá, e o que você quer da vida? Você quer juntar dinheiro para quê? E a pessoa não sabe quais são os planos de vida dela. Né? Então, a Uhum. gente saber esperar, saber a utilidade das coisas, saber escolher é muito importante. E aí, a partir de qual idade? Não tem. É desde que a criança nasce você vai desenvolver isso. E aí você só vai adaptando a linguagem. Então, se a criança é muito pequena, faz um combinado com ela, por exemplo, olha, nós vamos ao supermercado, você coloca na cestinha tudo o que você quer e depois a gente escolhe. Isso vira uma escolha ilimitada, né? Ensinar para a criança, você quer o A ou o B? Isso também é uma escolha limitada. Ah, você quer tomar banho à noite ou de manhã?
né? Então ela começa a escolher e ajudá-la a refletir sobre as escolhas dela, né? Ah, escolhi a boneca rosa, não escolhi a azul. Por que você achou a rosa mais legal? Ela brinca diferente, não brinca diferente? Então você está ensinando a criança a repetir. À medida que a refletir, à medida que a criança vai crescendo, obviamente a linguagem vai adaptando, as escolhas vão ficando mais amplas, né? E a mesada, que é uma pergunta frequente, eu sou super a favor da mesada. Eu tenho uma experiência pessoal que eu não ganhei mesada. E aí, no meu primeiro salário, eu tinha 17 anos, eu nunca peguei tanto dinheiro na minha vida. Então, eu não sabia o que fazer. Eu não fiz um bom uso do dinheiro, porque eu gastei tudo numa tarde e fiquei... Claro, porque eu não tinha experiência com dinheiro. Então, eu sou super a favor da mesada. O que a gente recomenda é R$ 1 por idade da criança por semana. Então, por exemplo, se a criança tem 7 anos, dá R$ 7 por semana. Fez 8, R$ 8 por semana. Mas tem que ser um valor que caiba no bolso dos pais, que esteja dentro do orçamento e que seja dentro da realidade ali da criança. Não pode ser uma abundância de dinheiro. Tem que estar mais para escassez, para que ela consiga refletir, escolher e gerenciar, do que para a abundância. Legal, ótimo. Que bacana. Passei uma vergonha eu com a amo minha esse filha. assunto, Ana. Por quê? Passei uma vergonha com a Alice, ela tá com quase 3. E a gente foi numa loja ver se tinha um patinete, que a gente já queria comprar já faz um tempo. E eu expliquei para ela e conversei com ela antes. Ó, a gente vai na loja, vai ver se tem um patinete, né? Não dá para comprar tudo, não sei o quê. Chegou lá, parecia que eu não tinha falado nada. Eu acho que a cidade ainda é muito difícil. Ainda é cedo. Quantos anos ela tem? 3? Que você falou? 2 e 11. Não, ainda não. Vai fazer 3. É que o patinete é assim uma coisa muito, né? Não. Quando eu olho, ela não tá nem aí pro patinete. Ela tava com uma bolsa rosa, uma mochila, tudo da Frozen, tudo. Boné de unicórnio, mas tudo assim, carregando. Eu e meu marido, a gente não sabia se ria, se chorava. E aí eu ficava com dúvida no que falar, né? Ele falar, filha, não tenho dinheiro? Não quero falar isso, porque a gente sabe que não é bacana. Você tem dinheiro, mas assim, a escolha que a gente fez hoje é não comprar isso. Fizemos uma escolha e nós vamos para casa pensar, ou então eu não vou comprar isso, porque a gente está juntando dinheiro para uma viagem de férias, feriado, para ir no clube, final de semana, enfim, qualquer coisa. Porque a frase eu não tenho dinheiro dá um nó na cabeça da criança. Ah, você não tem dinheiro, mas você comprou tal coisa. A criança não entende, né? Tem dinheiro ou não tem dinheiro, afinal? E nem é bacana não ter dinheiro, né? Não, a gente tem dinheiro, a gente é capaz de produzir o dinheiro, só que a gente tem que fazer escolhas na vida. E a gente pode ter tudo que a gente quiser na vida, mas é uma coisa de cada vez, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Todo mundo é capaz de ter muitas coisas. Ó, tem um comentário aqui. Meu pai me dava uma, acho que deve ser mesada. Não, deve ser semanada. Ah, uma semana. Aos 13 comecei a inventar coisa para ganhar dinheiro. Meu pai era bem pão duro. Então, porque você estava mais na escassez do que na abundância. Aí você começa a criar formas de ganhar dinheiro, porque você experimentou, viu que é legal ter dinheiro. Tá, eu quero mais. Bom, do bolso do meu pai não vai sair, eu preciso me mexer. Né? Muito provavelmente é bem isso. E eu acho que conta demais esses hábitos familiares, né? Aqui eu não lembro de ter mesada, mas assim, meus pais no altos e baixos, a gente tava com a vida igual. Não era porque tava muito alto que tava com carrão. E não era porque tava muito baixo que tava, né, fazendo coisas diferentes. Então, a gente sempre teve uma vida simples, né? Porque o simples da vida, o essencial da vida, na verdade, o dinheiro não compra, né? Então, aqui em casa foi bem bacana essa relação com o dinheiro. E aí, eu lembro de eu ir pra escola, eles darem dinheiro, assim, mas nunca teve nada assim certo, né? E comecei a trabalhar logo cedo, por vontade. Então, essa relação, graças a Deus, assim, foi tranquila. Aqui em casa eu enfrento uma outra questão. Que o meu filho é muito pão duro. Ele ganha mesada, ele não gasta o dinheiro dele por nada nesse mundo. Aí, esse final de semana, ele estava num sofrimento porque ele queria um boné. Foi duro convencer ele a comprar, mas eu falei, a decisão é sua. Eu não vou te convencer o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Eu só vou ficar aqui de braços cruzados esperando. Ai, eu quero tanto boné, mas eu não quero gastar meu dinheiro. Eu falei, então, mas o dinheiro serve para isso.
Se você achar que não é com isso que você vai gastar, ok, você vai ficar sem o boné. Ai, mas eu quero tanto boné, ai, mas eu não quero. E a criança tem uma questão que ele já entende números, mas o que ele gosta mesmo são das notas grandes. Ele não quer trocar a nota. Né? Não adianta falar, uma nota Pegou de as 50 notas reais, de grandes. 5, de 10 é a mesma coisa, ele entende, ele sabe que tem o mesmo valor, mas é uma questão de status, né? Ter a nota de 50. Olha. Então, o segundo sofrimento é trocar a nota. Não quer trocar a nota de jeito nenhum. Olha que Bom, engraçado, né? faça suas escolhas. Tudo Ele de tem bom a para vida você. inteira aí para É, se acostumar com esses dilemas. é. Legal, Glaucia. Acho que ó, já falta 10 Bom, bora minutinhos lá. aqui, Vamos mas a aí para gente as perguntas conseguiu. finais. Acho que eu É, fiz eu tô. quase todas, né? A gente falou se precisa separar a conta PF da PJ, e sim, precisa devagarzinho, mas é legal. Se precisa montar um negócio do zero, como é que faz? Qual o percentual eu devo reinvestir na empresa para ela crescer? Eu até dei o Essa é bem exemplo que eu bacana. só coloco o que eu ganho, mas se tem, acho que é algo complementar, né, dessa, que essa é legal. Então, não tem nada exato, sabe? Não tem nada, Uhum. não tem uma porcentagem exata. Até na pós-graduação tinha algumas separações. Ah, então 30% investe em tecnologia, tal, mas assim, não tem uma receita de bolo. Na verdade, no início do negócio, quanto mais você reinvestir, melhor é. Mas Sim, ele engata logo, né? Então, realmente, assim, quanto mais você puder reinvestir, melhor é. Mas é bacana você ter essa mentalidade, que você precisa reinvestir, né? E também a pergunta principal é o risco que você está colocando, né, esse dinheiro. Porque quando a gente investe, por exemplo, você no caso, você investe num curso, né, para aumentar o seu capital intelectual e tudo mais, né? Então, esse investimento vai te trazer quanto de retorno, né? Então, é essas uhum. perguntas que a gente tem que fazer na hora de Sim. reinvestir no nosso próprio negócio. Então, vou investir aqui no marketing, quanto que eu vou ter de retorno? E você sempre analisar esses retornos, porque daí você vai estar Uhum. sempre fazendo investimentos mais adequados para o seu negócio. Excelente. E mesmo que você não queira fazer investimento, que você não esteja no momento de reinvestir no seu negócio, eu acho que é bacana ir separando, né? Ganhei tanto, um tanto você deixa na empresa, que você comentou isso, e daí tira o Sim, Prolabore. E vai sim, ali, como eu falei, empilhando as moedinhas, não só na pessoa física, mas empilha as moedinhas da pessoa jurídica também, né? exatamente. Na pessoa jurídica a gente tem que se preocupar também com essa reserva aí, Uhum. porque às vezes a gente tem, por exemplo, funcionários, né? Então, depois, uma hora você vai precisar talvez demitir alguém. Então, você precisa ir alimentando esse outro caixa para essas situações, né? Que elas acontecem Perfeito. pontualmente. Então, às vezes tem muito cliente que está lá com funcionário anos e não consegue demitir porque não tem esse caixa, né? Então, realmente, na pessoa Uhum. jurídica também precisa se preocupar com a evolução do negócio, com o patrimônio da empresa e tudo mais também. Conclusão da live. É saudável juntar dinheiro, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? Exatamente. E saber com que gasta também, né? As pessoas precisam ter Sim, consciência aí desses gastos, porque eu pego muito, como eu cuido de pequeno, eu acabo cuidando, vendo os gastos pessoais também, dando uma sim. olhadinha, né, para fazer esse diagnóstico. E tem muita conta lá que não sabe, muito seguro que não sabe, não tem noção do que para que serve, se aquilo vai Uhum, acumular dinheiro ou não, né? Ó, o uhum. Daniel aí, aplicar essa grana, tem que aplicar, Isso, tem fazer que ela aplicar. render mais ainda, né? Bom, eu acho que é isso. Glau, você quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho, como as pessoas te encontram, a sua metodologia também, né, que é bem bacana. Sim. Então, a minha metodologia parte dos planos de vida da pessoa, né? E a partir daí, às vezes eu brinco que eu sou o Waze das finanças. Você me fala onde você quer chegar e a gente traça a melhor rota para chegar lá. E isso não significa que a gente não vai recalcular a rota várias vezes, porque a nossa vida ela é dinâmica, né? Então, o meu trabalho parte dos planos de vida da pessoa, tem muito viés comportamental. E aí depende, porque cada um está numa fase da vida. Tem gente que está endividado, tem gente que já está pensando na aposentadoria, gente que é mais nova, gente que é mais velha. Então o trabalho é muito personalizado. Então eu sempre converso com a pessoa antes para entender de fato o que ela precisa, como que eu posso ajudar e aí durante quanto tempo a gente caminha juntos. Eu estou Legal. aqui no Instagram da Equilibra. Eu também sou impulsionadora da Conexão Core, que é um grupo de mulheres, né, num espaço virtual que traz muito essa questão da energia feminina e a gente trabalha vários pilares, um deles é o financeiro. Dia 30, sexta-feira, às 9 da manhã, a Vivian vai contar a história dela lá na Conexão Core, eu vou recebê-la
para ela contar como que ela se tornou empreendedora. E eu tô também convidando as pessoas, comecei hoje para um grupo de WhatsApp para a gente vai contar histórias baseadas em fatos reais, muito ligada ao que a pessoa viveu no passado, como está a vida dela agora, para ver se a gente começa a ter mais consciência financeira. Então a gente vai mandar áudios para essas histórias até o dia 11. Tá no link da minha bio. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, abrimos hoje. Que bacana, legal. E você faz atendimentos pontuais, por exemplo, eu tenho aqui o diagnóstico, eu acho que talvez em um atendimento você me ajuda. Você também faz dessa forma ou você só faz projetos maiores? Não, eu faço legal. também atendimentos pontuais e eu também esclareço muitas dúvidas, né? Então, tenho esse dinheiro aqui, eu não sei onde aplicar. Então, em uma conversa, às vezes a gente consegue resolver isso, porque se você já sabe o seu custo de vida, se você já tem um ponto de partida, a gente faz o tamanho da sua reserva de tranquilidade, eu te falo os produtos que aplica e te conto qual que é a diferença de um produto para o outro, que tem um pouco esse viés educacional. Legal, legal, bacana. Então, legal, bom, então é isso, gente. Obrigada aí por todo mundo estar aí. Se inscrevam no aulão, quem é aí empreendedor. Segunda, né, o aulão? Vai ser na segunda agora. Então, é só entrar lá no site ou aqui no link da bio também e se inscrever que vai estar bem bacana, tá bom? Tá bom. E qualquer Obrigada dúvida, aí todo mundo que participou. A gente bem acessível, né? O Instagram aí deixa a gente bem acessível. Então, quem tiver dúvidas, pode mandar aí pra gente por direct, que a gente também responde. Sim, depois a gente continua essa conversa. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora. E obrigada, Vivian, pelo convite. É um prazer estar aqui. Não, muito boa essa collab. Um beijão, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.